Olá a todos e sejam bem-vindos a mais esse Gatekeeping aqui no Nova Gênesis. Eu tô aqui com a tripulação da nave multiversal Ultima Thule. Eu sou o Double Lamed, tô aqui com o El, E aí, pessoal? Omega One E aí, beleza? e Gimel. Salve! E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o Aranha-Verso, principalmente o Homem-Aranha no Aranha-Verso 2, né? O filme aí protagonizado pelo Miles Morales. Por que é um gatekeeping? Você pode se perguntar, né? Porque geralmente a gente faz um Golden Pill e apresenta o filme e empolgado mostra as coisas interessantes que acontecem, as mensagens importantes que tem ali. Por que para esse filme é um gatekeeping? Você já deve desconfiar, né? Se você conhece o que é o gatekeeping. Porque tem coisas nesse filme que são perniciosas, que são importantes de serem faladas, de serem mostradas. E se você é uma pessoa, você está ouvindo, você é uma pessoa que, como muitos, gostou do filme, porque realmente o filme não é um fracasso, diferente da maioria dos filmes de heróis recentes. Tem uma animação muito boa, certo? Tem muitos pontos, vamos colocar uma aspas aqui, positivos. Você pode ficar, mas por que vão, né? Por que vão estar tentando queimar esse filme? Qual que é o problema, né? Você vai ver, claro, se você assistiu você vai entender, mas logo eu adianto que se você avalia as mídias como é o normal de outros canais nerds, se é bom entretenimento, se me entretém, se faz eu sair alegrinho do cinema, então é bom, né? Ah, não, aí você é um cara anti-lacração. Ah, não, então, se a lacração entra no meio e atrapalha a diversão, aí não é bom. Esse é um critério muito fraco e vazio. A gente está falando de uma coisa que não é só entretenimento. E se você não viu isso ainda, não entendeu que não é só entretenimento, não se trata só de entretenimento, você ainda não entendeu nada. E um dos nossos trabalhos é te mostrar isso, mostrar o que você está perdendo nessa história. Esse vídeo também é sobre isso. A gente vai mostrar como nesse filme existem problemas e a animação boa, ele ser bem apresentável, ele divertir o público, embora para algumas pessoas foi insuportável, para mim assistir, eu acho que para o outro pessoal aqui, os outros membros aqui, vão poder dizer a mesma coisa. Mas enfim, muitas pessoas gostaram. E esse gostar, essa animação parece ser boa, é mais um elemento pernicioso. Quer dizer, ele consegue se disfarçar atrás de uma coisa tecnicamente bem feita. Mas é isso. Eu vou pedir para, antes de mais nada, você ir deixando aí o seu like, o seu comentário, certo? Se você já, não é possível que esses caras vão achar problema nesse filme. Então você fica aí, você ouve o que a gente vai dizer e você deixa o xingamento. Mas participa. Interage com a gente, deixa perguntas, a gente não vai deixar de te responder se você tiver deixar alguma pergunta aí. E compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para saber tudo que a gente vai lançar em primeira mão. E é isso, bora pro vídeo. Vou estar passando, como de praxe, a bola pro Omega One para ele começar com uma ficha técnica e a gente começa. Fica por aí. Homem-Aranha através do Aranha-Verso. O título original, Spider-Man Across the Spider-Verse, é um longa-metragem estadunidense de animação digital, lançado em 1º de junho de 2023, produzido pela Columbia Pictures e pela Sony Pictures Animation em associação com a Marvel e distribuído pela Sony Pictures Releasing, dirigido pelo diretor português Joaquim dos Santos, por Kemp Powers e Justin K. Thompson, a partir do roteiro de Phil Lord, Christopher Miller e David Callahan. Agora, uma sinopse rápida da história, a gente vai entrar nos meandros com spoilers da história logo em seguida, mas aqui vai um pequeno resumo. Nesse novo filme, o Miles Morales, é transportado para uma aventura através do multiverso e ele une forças com a Mulher-Aranha Gwen Stacy, que é dublada pela Hailey Steinfeld, que fez inclusive a Kate Bishop, né, no MCU, e um novo time de heróis, de aranhas, né, de diversas dimensões. No entanto, tudo muda quando os heróis entram em conflito sobre como lidar com uma nova ameaça, e Miles se vê em um impasse. E para piorar ainda mais a situação, eles precisam enfrentar um vilão muito mais poderoso do que qualquer coisa que já tenham encontrado antes. Então é isso, agora vamos, como o Lamed falou muito bem aí na introdução, nós vamos falar para vocês
todos os meandros e perniciosidades que tem nesse filme. A gente vai falar do Flash também em breve. E o Flash, ele se conecta com esse filme de uma maneira inversa, mas também de uma maneira maligna, né? Um complementa o outro. Enquanto o Aranha-Verso aqui, o objetivo dele é mostrar que eles vão mudar o cânone dos personagens para se enquadrar na narrativa, na agenda deles, que mais do que política, é uma agenda cósmica. É o contrário do roteiro do Flash, que depois a gente vai falar futuramente, a gente vai fazer vários vídeos juntando como esses dois filmes se relacionam. Mas o objetivo do Aranha Verso é esse. Através desse viés revolucionário que nós vamos mostrar como ele é maligno e por que ele é maligno, e usando o Homem-Aranha, que é o personagem mais importante da Marvel, né, pelo menos um dos mais importantes, e a gente já pode ir entrando no que acontece no filme e como esses pormenores revolucionários, né, no contexto todo, se tornam uma arma muito maligna. E só para reafirmar, né, o Ômega disse que a ideia deles, a intenção deles é substituir os canones aí do universo Marvel, né? E eu diria que eles já fizeram isso já. Agora basta saber quando que esse feedback vai ser quebrado, né? Mas porque para mim já é certo que eles mudaram já as coisas, eles não estão querendo fazer isso. Já aconteceu isso, né? E com esse desastre aí desse filme do Aranha, do Homem-Aranha e do Flash, eu acredito que eles tenham conseguido avançar em muito, né? Porque a gente tem que lembrar, como já foi dito aqui, né, inúmeras vezes, que a cultura pop, as histórias, o cinema, sobretudo, ele tem um impacto gigantesco em cima e alienando as pessoas, né, dentro da cabeça das pessoas, né. A gente já disse aqui de histórias, né, que as histórias moldam a realidade e muita coisa confirma isso, inclusive a própria ciência, né, a física, né, que diz que a matéria só existe com a participação do observador, né? E aí ela causa a impressão do observador que vão um ao outro se reforçar. Sim, mano. A informação entra na gente, é processada, né? E com uma ajuda aí mútua, né? Em larga escala, a gente molda a realidade, né? Por isso que quando a gente está falando de impacto, o impacto mágico de um filme, a gente também está falando disso. A gente está falando de. Quando você fala de arte, você está falando de uma coisa, um elemento que afeta a sua percepção. Uhum. E se você entende quanto a realidade é moldada através da percepção, Sim. você entende que está se inserindo nesse sistema fechado de feedback. Uhum. Você está inserindo uma nova percepção, uma forma de ver que vai introduzir esses elementos no próprio mundo, porque é um sistema de feedback. A gente, eu consigo entender como que as pessoas enxergam os filmes como puro entretenimento, né? Porque foi criado para isso, né? A nossa sociedade, ela toda foi criada dessa forma, né? Para que a gente fique preso aqui e se distraia, né? Mas já passou da hora da gente começar a se questionar a respeito disso, né? E ainda mais nos dias de hoje, né? Que muitas coisas já foram levantadas aí, né? E como conspirações, né? Ou seja, a gente está numa época que as pessoas já estão se questionando por várias coisas, né? Várias coisas estão trazendo questionamento para as pessoas, mas a cultura pop, por ser uma coisa assim voltada mais a um público infantil, adolescente, as pessoas ainda enxergam como brincadeira, né? Uhum. Mas a cultura pop hoje, do mesmo jeito que outros setores aí da sociedade, né, política e religião, ela é criada minuciosamente. Os caras sabem o que estão fazendo, né? São pessoas poderosas que sentam, conversam a respeito disso, desenvolvem ideias, ideologias
em laboratórios mesmo, e através de agências, né, de publicidade, agências midiáticas em geral, né, através disso eles moldam a mente das pessoas, né, e eles escolhem o que é certo e o que é errado, né. Então, uma sala de cinema, muitas das vezes, está sendo direcionado como que o mundo vai seguir daqui em diante, né. A gente não tem uma noção do quanto que isso pode afetar as pessoas, mas isso tem uma influência, um impacto em uma larga escala, um impacto assim gigantesco que às vezes a gente não para pensar. A gente fala essa coisa do cinema modificar a realidade, alterando a percepção das pessoas, e se entende isso de uma forma muito psicológica, tá ligado? Tipo, não, eles passam umas ideologias porque eles têm uns objetivos, mas na verdade tem isso, mas também tem alterações no mundo mesmo, tá ligado? Bem concretas, digamos assim. Mas A enfim, gente tá falando de magia negra mesmo, né, mano? você falou, né, do que você acha que o cânone já foi alterado, né, digamos assim. E nós vamos aprofundar nisso com o tempo extensivamente, mas é exatamente isso que aconteceu com o cinema, porque o cinema foi tipo uma grande operação para consolidar o universo Ultimate da Marvel, que é um universo, o Ultimate, né? Os personagens Ultimate, eles são versões deturpadas dos personagens, a lá The Boys, mano. Tipo, todos bobão, essa coisa da Marvel que todo mundo já saturou, das piadas incessantes. Isso aí é coisa do Ultimate, tá ligado? E é Ultimate porque é a magia negra Ultimate, é a máxima, a magia negra máxima, tá ligado? Os E, caras já foram criados para aparecer os personagens, os atores do cinema, né? Igual o Fury lá, né? E o Samuel L. Jackson. o Samuel Ultimate, Jackson, ele já é igualzinho. mano, o cara foi Samuel. sugado, né, pro personagem, porque o maluco desenhou o cara pra ser idêntico a ele. Aí ele meio que não teve escolha, senão atuar depois. E aí você vê como que essa coisa dos super-heróis no cinema, isso é algo que não deveria existir. Porque como o Grant Morrison cita, né? Ele cita um desenhista famoso lá. Uma David frase Mazzucchelli. dele, David Mazzucchelli, no Super Deuses, que falou: os heróis eles são reais quando feitos de papel e tinta. Essa coisa de trazer eles pra carne, né? Já desvirtua o que eles são. Já, tipo, eles não são isso, tá ligado? Não é pra eles serem assim. E o Ultimate e a nova Liga da Justiça, por exemplo, no caso da DC, você vê que eles são concebidos para vir pro cinema. E essa coisa do cinema é justamente porque o cinema ele é muito próximo do nosso mundo. E eles querem, tipo, humanizar os personagens. Então você vê, tipo, essa coisa do movimento woke, é tudo sexo e raça. É muito carnal. Os heróis, eles são espirituais, eles não são carne. Mas as intenções é justamente isso, né? É justamente aprisionar o espírito na matéria, tá ligado? Cara, e você falou uma coisa bem interessante, né? E a gente consegue reafirmar isso em cima do próprio conceito da arte, né? Porque a arte, ela sempre foi uma coisa que a gente olhava para ela e ela transcendia a gente, né? Tipo, a arte influenciava o nosso mundo, né? E o que a gente tem hoje é a gente pegando tudo que a gente tem nesse mundo caído e colocando na arte, né? Então a gente está influenciando ela, entre aspas. Aí a informação que era pra vir de fora, a gente tá contaminando com a que já tá aqui dentro e a gente só tem lama aqui. Da tela do quadrinho pra cá só tem merda, cara. Por que a gente. Não tem sentido, entendeu? Achar que é positivo deixar os heróis mais realistas. Uma outra coisa que eu tava pensando enquanto o Guilherme tava falando de adaptação, como não era pra existir herói e no cinema. A queda começou ali, lá no Homem-Aranha. Muito foda aquele filme. Muito foda aquele filme. Mas é que nem o Senhor dos Anéis também. Quem conhece o Senhor dos Anéis sabe que a série do Peter Jackson, ainda mais se você pega o Hobbit, ele cagou no Hobbit. É um ótimo filme, é tipo o melhor filme de fantasia de Hollywood. Aí você vai olhar e já fudeu com um monte de coisa. Então quer dizer, a gente tá falando de uma coisa que a reflexão que eu tive vai explicar o que eu tô querendo dizer.
Porque o Gilman falando de adaptação, isso, não era pra existir. E tem até um sentido se você olha a tradução, né? Porque a tradução de uma língua para outra tem perda, inevitável. Sempre tem. Qualquer pessoa pode perceber isso. Até uma pessoa que não conhece duas línguas é capaz de perceber isso. De como há alguma, mas principalmente se você conhece duas e você pega línguas que são, quanto mais diferentes, pior, né? Então, por exemplo, a gente traduz Kami por Deus, mas o conceito de Deus é muito diferente do conceito Kami, do japonês. Então, essas traduções, elas perdem informação. Agora, imagine livro para filme, quadrinho para filme, entendeu? Não tem como traduzir quando a gente está falando de mídias completamente diferentes, com fundamentos até filosóficos completamente diferentes. O Tolkien fala disso, de como a arte escrita literária não é a mesma coisa de Shakespeare, que é uma arte para ser pensado atuado, é para ser pensado o drama psicológico e emocional. E a literatura trata de coisas muito mais incompreensíveis, muito mais impossíveis de retratar com atores. Então é disso que a gente está falando, de coisas que fundamentalmente são intraduzíveis. Então vamos começar por aí. Porque desde o fundamento a gente já está falando de uma adaptação do Flash, que a gente tá, do The Flash, do Aranhaverso, a gente está falando de uma adaptação que fudeu com a informação original, porque não tem como traduzir. Aí vamos além disso. E quando já tem intenção de alterar, intenção de revolucionar. Então a gente está falando de coisas que perderam completamente a sua base da realidade original. Esse movimento, né, dos heróis pro cinema, e os heróis tomaram de assalto o cinema, só tem filme de super-herói agora. Matou as duas coisas. Matou os quadrinhos, que é evidente a degeneração do negócio, não precisa nem comentar isso. E matou o cinema, mano, porque não é cinema, filme de herói. Tipo, o cinema, ele tem características próprias, toda arte tem características próprias. E o esforço do cineasta de filme de herói é tentar botar o quadrinho lá. Então, tipo, violou as duas artes, mano. Bem, é isso aí que você tá falando, né? Porque os filmes de heróis, eles, depois que eles começaram a ter uma super lacração em cima deles, todos os gêneros aí de filme, né, também, né? A gente tá vendo essa agenda woke espalhando cada vez mais em tudo, assim, até desenho infantil, porra, série, sei lá, suspense, não sei o que, terror, inclusive, tudo, né? E, inclusive apareceu o Black Lives Matter, se não me engano, foi na roupa do Miles, né? Ou seja, um negócio totalmente colocando uma ideologia política revolucionária, né? E o revolucionário, desde a essência, algo maligno, né? Lúcifer foi o primeiro revolucionário que se rebelou contra o poder de Deus. E por que eles usam então o Homem-Aranha, né, para colocar essa revolução? Porque os Homens-Aranhas, né, como eu falei, eles são fundamentais para o multiverso da Marvel. Eles são os totens-aranhas, né, que têm a função de proteger a estrutura da teia da vida, que é algo que aparece lá no filme. E se eles têm a função de manter essa estrutura da teia, que inclusive está ligado com todas as deusas tecelãs, né, a Materaçu, inclusive, as Nornas, né, eles têm essa função espiritual, mística, super importante. Eles vão lá e colocam o Miles Morales, que nem é nem quase pode ser chamado de Homem-Aranha, né, os únicos que têm moral mesmo são Peter Parker e o Miguel O'Hara, né, daqui a pouco eu vou falar do O'Hara. Aí coloca lá o Miles Morales da lacração, coloca Spider-Gwen feminista e mete o negócio do Black Lives Matter. Total agenda política revolucionária. Então, isso já invalida, já torna o Miles Morales como um falso totem-aranha. Ele não mantém a teia. E tanto que ele quer destruir isso. Daí o filme coloca ele como um herói por se rebelar contra a teia
da vida, teia do destino, e coloca todos os outros Homens-Aranhas como maus. Mas é importante falar aqui que a história é cagada. A história é cagada em essência, né? Porque não é como que num mundo de heróis você precisa deixar uma pessoa morrer, senão o mundo é destruído. Tá ligado? Isso não é um mundo de super-heróis, mano. Tipo, nada a ver, foda-se, tá ligado? E os personagens Além, descaracterizados. tirando a morte de origem, tipo, o tio Ben dos outros, né, dos verdadeiros Homem-Aranha, tem um tio Ben, né, representando pelo menos um tio Ben, que é a única que faz sentido porque você cria a necessidade no herói de evitar mortes, porque é a única coisa que dá pra entender nesse cânone. Além disso, aquela coisa do chefe da polícia, é que a gente tem que entrar nos detalhes do roteiro ainda, né, mas é meio estúpido. Nossa, nada a ver o negócio. E tipo assim, beleza, tem essa coisa. Todos os Homem-Aranhas, eles têm uma perda gigante. Mas nenhum deles sabia com antecedência e poderia ter impedido. Isso aí é ridículo, cara. E uma coisa importante aqui, Primeiro no dois. porque Primeiro no dois. tá cheio de gente pra encher a boca falar de guerra cultural, né? E aí sai o filme. Mano, os caras meteram. Tá bom, tá escondido, mas tem a plaquinha, todo mundo viu. Protect Trans Kids, que é literalmente pedô, né? Convenhamos. Como que tem criança trans? Não existe essa porra. E o broche do Black Lives Matter, acho que na mochila, mano. Acho que tava na mochila do cara. E tava, Aí tipo assim, tava como que uma pessoa tem a pachorra de falar de guerra cultural e endossa um filme desse, tá ligado? Por menor que seja, mano. Tipo. E não é pouco não, na verdade, né? Porque a lacração, ela tá entranhada ali na história como um todo, tá ligado? Cara, na história, essencialmente, e em todos os personagens que ganham minuto de tela. Todos. Não, é uma competição de qual aranha é o mais bosta, mano. Não, antes da gente entrar nisso, né? Então vamos falar então do Black Lives Matter, né? Daí depois a gente pode falar o quão merda é cada um dos personagens que botaram no destaque. Mas eu acho que isso é bem importante, então, já que você destacou isso, que realmente o Omega já falou, pode ficar estranho pra quem tá ouvindo. A gente falou negativo, de forma negativa, e é por quê? Ixi, Nova Gênesis racista agora. Calma lá, né? Então, Eu falei porque já comecei falando um pouco porque que é negativo, né? Porque toda revolução em si já é algo que vai contra Deus, né? Desde a Idade Média lá. O Lúcifer foi o primeiro revolucionário. é melhor dito, toda revolução é uma revolução cósmica. Porque dizer que toda revolução é um ataque contra Deus é complicado quando a gente defende posturas revolucionárias. tipo, os cristãos também foram Os revolucionários. cristãos é um preceito revolucionário. Estar contra o império é um conceito revolucionário. É como e com o que, como se faz e com o que se revoluciona, que é uma questão importante. Mas toda revolução é cósmica. Ela é fundamentada em algo muito essencial. E quando a gente está falando dessa revolução, de revoluções. Mano, a gente tá num mundo que existe um passado muito estagnado e um futuro que ele quer ser revolucionário, mas é uma revolução destrutiva, né? A gente está falando de destruição Destruição. de coisas essenciais. Aí sim a gente entende o quanto isso é uma revolta contra Deus. Porque a gente está falando contra revoluções que são contra coisas essenciais da própria existência. Vamos entrar nisso. Vamos pegar então um discurso da fundadora, que ainda é líder do Black Lives Matter, para vocês entenderem como não é uma questão política, né? Não é apenas política, lembrando do Rafux que fala assim. É revolução cósmica. E tem até um negócio, mano, uma base racista no movimento. Então, assim, a gente tá falando de um filme que abertamente, e um quadrinho também, né, teve isso, a gente pode comentar isso depois. Inclusive, vale lembrar que é uma opinião completamente distorcida do que o Martin Luther King se posicionava, né? Exato, o Black Lives Matter, ele é, digamos, uma continuação espiritual dos Panteras Negras, que eram fundamentados nisso, e no Michael X, né, que é o Martin Luther King inverso. O Martin Luther King era um cara
Igualdade. que queria a união dos povos, que é a única opinião racional nessa história toda. E aí você adiciona o preceito cristão junto disso, que o cristianismo vai dizer o quê? Não existem mais gregos, judeus ou romanos, todos são um único povo em Cristo. Então a gente está falando de uma revolução que é contra o preceito cristão universalista e contra internamente a pessoas que representariam o movimento negro. Pode ver que aqui... Por que no Brasil estão falando de Mandela? Por que nos Estados Unidos falam de Mandela? Se tem o Martin Luther King, que também foi um cara que morreu lutando por isso. E falam do Mandela. E você vai ver o passado do Mandela, um cara foi assassino. Mas por quê? Porque é revolucionário socialista. Então, assim, vamos lá. Eu vou ler uma parte da carta. De um texto da fundadora e representante, líder do Black Lives Matter. Lembra, eu não vou ler em gênero neutro, mas tá em gênero neutro essa porra. Tem um X no lugar dos gêneros. Tá? O nome dela, você lembra ou nem? Não lembro, cara, o nome dela. Tem 3 nomes. Eu não sei qual foi a das 3 que escreveu. Alicia Garza, Patrice Cullors e o Paul Tometi. Tomete é engraçado. Hein? O Paul Tometi. Então, tem uma que chama o Paul Tometi. Aí eu entendi porque que ela virou feminista. Mano, engraçado que no Google, no Bing, aparece, quando você pesquisa Black Lives Matter, aparece nas recomendações também Partido das Panteras e Ku Klux Klan. E eu falei, putz, tem tudo a ver. Vocês vão ver por que tem tudo a ver. Vamos chegar nisso. Aqui, ó. Cofundadora. Yusra Kogali, tá, cofundadora. Então são várias mulheres aí. É um movimento essencialmente feminino. Aí, ó. Brancos são defeitos genéticos dos negros. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o trecho, então. Brancura, começa assim, brancura não é humanidade. Aí tá um X no final, de humanidade. De fato, a pele branca é subhumana. Vão ouvindo e já vão fazendo a inversão. Imagine se fosse o contrário. Pois é, se fosse o contrário já aconteceu, né? Teve que ser derrotado pelos Estados Unidos, né? Vocês sabem do que eu tô falando, do austríaco, né? Então, de fato, a pele branca é subhumana. Todos os fenótipos existem dentro da pele da família negra. Os brancos são um defeito genético da negritude. Pessoas brancas têm uma concentração mais alta de inibidores enzimáticos que suprimem a produção de melanina. Eles são geneticamente deficientes porque a melanina está presente no início da vida. A melanina está diretamente ligada à fertilidade e ao sistema reprodutivo humano. Melanina está diretamente ligada a ossos fortes. Melanina está diretamente ligada à força do sistema nervoso, ligada à força dos sentidos, visão, audição, ligada à força dos sistemas neurais. É questionável, né? Elas levantam uma pauta totalmente ideológica e colocam como ciência, né? Curioso. Da mesma forma que dizer que branco é superior. Também é uma coisa para você tem que pegar algum dado científico muito escolhido a dedo e elevar para o seu motivo ideológico. É a única forma de sustentar essa ideia, que não se fundamenta na realidade. É disso que a gente está falando. Uma coisa que não se fundamenta na realidade é simplesmente racismo. A melanina permite... Aí vocês vão entender agora como entra num quesito cósmico. Essa é a parte mais interessante. A melanina permite que a pele negra capture a luz e a mantenha em seu modo de memória, o que revela que a escuridão converte luz em conhecimento. Quer dizer, ela está falando só de pele? Não, né? A melanina se comunica diretamente com a energia cósmica. É por isso que a indigência de toda a humanidade vem da escuridão. Somos os primeiros e mais fortes de todos os humanos e nossa genética é a base de toda a humanidade. A melanina é essencial para o desempenho eficiente de todas as funções naturais do corpo. Portanto, pessoas brancas são defeitos genéticos recessivos. Isso é factual. Os brancos precisam de supremacia branca como um mecanismo para proteger a sua... Aí é para dizer que se opõe à supremacia branca. Mas, claro, para fazer o inverso. É para proteger a sua sobrevivência como povo, porque tudo que podem fazer é produzir a si mesmos. Os negros, simplesmente, por meio de seus genes dominantes, podem literalmente exterminar a raça branca, se tivermos o poder para isso. É por isso que... Ela falou até de exterminar, mano. Não é nem piada um negócio desse. É rir de coringar mesmo isso aqui. É por isso que a supremacia branca como sistema imperial prospera,
tenta controlar, suprimir e destruir nossa existência na escuridão, porque somos uma ameaça à aniquilação genética. Você já se perguntou como os negros, após séculos de violência colonial, genocídio e destruição, não importa quais sistemas criados nos extinguem, agora continuamos voltando, é porque somos super-humanos. Me lembra, Agora assim, me diz aí, se isso aí é ou não é uma deturpação do que é ser um Homem-Aranha. Um Homem-Aranha usando um broche disso aí, se não é uma corrupção total. que a gente está falando desse fundamento que a gente acabou de ler, que é um agulho sinistro, e a prática desses grupos também é. Também é. O pessoal fala que se desencadeou com o George Floyd, que foi morto por violência policial, né? Um cara criminoso, O cara né? que era um criminoso. Que Inclusive já abusou de mulheres e abusou tal. de mulheres, exato. Então, assim, é desculpinha. Porque, na verdade, já existia esse movimento, ele estava esperando um gatilho para poder levantar um mártir e achar o primeiro mártir que apareceu. Eles adotaram, porque essa é a ideia. Daí você, porra, lembrem que o Kamen Rider Black Sun colocou uma referência a George Floyd. Ou seja, em conluio com esse movimento Black Lives Matter. E a gente já fez aqui um gatekeeping criticando, e um gatekeeping também. Tem 2 vídeos de gatekeeping contra-atacando o Black Sun. É o que a gente está fazendo aqui agora. E olha como a gente caiu de novo nessa porra desse movimento. A prática deles também é totalmente violenta, né? De black bloc para pior. Né? Destruição mesmo. Então, assim, a gente está falando de um movimento que, desde a fundação e também na prática externa, é o inverso do heroísmo. É uma coisa totalmente vilanesca. E é uma coisa que eu ia falar, você nota, né, mais um ponto aí interessante, né, que mostra que esses protestos, esses movimentos, essas ideologias têm um impacto cósmico no mundo, que quando você pega e transforma um herói em apenas um revolucionário político, ideológico, você elimina a essência do heroísmo nele, né? Então você já destruiu a essência do herói que foi criado para simplesmente resolver problemas do mundo inteiro, salvar pessoas de modo geral, né? Punir os criminosos, sejam ele branco, negro, rico ou pobre, não importa, né? Além do fato de que inserir no mundo dos heróis a necessidade de uma luta contra racismo, contra clima, contra qualquer outro tipo dessas coisas, a gente está falando de uma coisa, de um furo completamente absurdo. Porque o mundo dos quadrinhos não tem como essas coisas existirem mais. Cara, qual é? Você vai dizer que o super gay lá, levantando placa, proteja o clima, não a poluição, mantendo a Greta Thunberg dos quadrinhos. Faz algum sentido? Porra, botaram câncer na Lois, da série do mais recente de Superman 2. Câncer no mundo que tem como você criar super-humanos com soro, com uma injeção. Mano, qual é, tá ligado? Não faz sentido, é um mundo que tem o Superman. Então, assim, a gente já tá falando de uma distorção desde aí já. É o que o El falou, e é isso também. É uma coisa que tira, é o universo Ultimate. Tira do universo dos quadrinhos, que é uma coisa arquetípica, espiritual, e coloca, enfia o nosso lá. Cria um simulacro. Tipo assim, uma coisa que eu achei muito curioso, né? Que mostra como que o Morales, né? Ele é essa coisa nefasta e até destrutiva, né? No universo dos heróis e principalmente da Marvel, né? Tipo assim, o O'Hara, que é o vilão do filme, ele já meio que foi criado assim para meio que diversificar o universo Marvel, né? Porque ele é o filho de uma mexicana e um pai irlandês, né? E os irlandeses foram bem oprimidos nos Estados Unidos. Então, Sofreram preconceito. Sim, mano. E, tipo, só que aí que tá, mano, a história dele é boa, né? Ele tá inserido num contexto foda, cyberpunk e tal, muitos elementos, inclusive, do universo Philip K. Dick. Ele não substitui o Peter, né? Ele é original. Exatamente, ele é original, ele tem um lugar no universo do Homem-Aranha, né? Ele não tá ali pra tirar o papel do Peter Parker, né? E então você já vê que, tipo assim, os caras não conseguiram usar o O'Hara como eles usaram o Morales aí, né? Então foi preciso criar um outro personagem para atacar e
ser usado para questões específicas, né? E uma coisa interessante também é que o Morales, ele aparece no Ultimate, né? Já foi falado aqui, né, que Sim. o Ultimate foi o grande projeto aí, né, onde tudo começou, e inclusive mostra que primeiro aconteceu no mundo dos quadrinhos e depois começou a acontecer esses movimentos no nosso mundo, porque o Ultimate, ele surge lá 2000, né, no começo de 2000 ali, e daí ele se estende, eu acho que até 2010, 2011, por aí vai. E como já foi dito, né, os heróis eles já é essa galera progressista, né, mesmo antes desse termo LGBT e não sei o que existir, né, então eles já eram esse cara, o Homem de Ferro mesquinho, tal, o Capitão América era um neoconservador sem explodir o neoconservadorismo no mundo, né, aí você tem isso já acontecendo no Ultimate e o Morales estava lá no Ultimate, então quer dizer, o Ultimate foi criado para que impactasse o mundo da forma que está sendo impactado aqui e destruísse o universo dos heróis da forma que está sendo feito, né? Teve que ser o Morales, né? Não podia ser o O'Hara. O O'Hara é um personagem bom que não dá para encaixar a história dele como está sendo feito aqui com o Morales, né? Uma coisa legal de se falar do universo 2099, que é o universo do Miguel O'Hara, né? E talvez explique por que terem colocado ele de vilão, né? Ele que, junto com o Peter Parker, é o melhor Homem-Aranha, né? Como El falou aí, o mundo 2099 é um mundo futurista fieldiquiano, né? Totalmente inspirado nos cenários que o Philip K. Dick descreve nos livros dele. Um mundo governado por megacorporações, onde não existe mais governo, né? É um mundo anarcocapitalista do Cobos, né? É. Que, Com que umas tem as drogas estradas, fodidas. tem as drogas. Daí o Miguel O'Hara, ele trabalhava, né, para uma empresa, uma corporação chamada Altimax. Ele era um gênio. E ele construiu uma câmara para curar ele, porque ele viciaram ele nessa droga que essa corporação produzia, né? E só a Altimax que fornecia essa droga. Daí ele criou uma câmara para dar os poderes do Homem-Aranha para ele, né? Então, inclusive, é a primeira vez que aparece a teia genética nos quadrinhos, né? Lá nos anos 90. Ou seja, o cara é muito foda. E uma coisa que a gente enrolou para falar, né, mano, mas basicamente ele é o cara que quer manter o multiverso, né? Ele quer a ordem e o ele descreve o Morales da maneira correta, né, como uma anomalia, um, um cara que não era para ser um Homem-Aranha e acaba sendo, e por conta disso ele é o vilão, mano. O discurso do cara que quer ser livre, quer criar seu próprio destino, se sobrepõe ao o O'Hara que quer a ordem para manter as estruturas dos multiversos, né, que são descritos ali como teias, né, que nada mais é que a grande realidade, né, que é simplesmente ignorada por um moleque mimado de com um teor aí muito progressista aí no personagem. Mano, tem tudo nesse filme. A gente não tem tempo de falar tudo que tem de É. progressista nesse filme. O pai dele é um banana. É colocado o casal moderno, que o pai perde permissão pra mãe, pra poder dar um castigo pro filho. É ridículo, ridículo. E não é só ele também, começa com o pai da Gwen, né? Um policial que, tipo assim, ele acha que ela matou o Peter Parker, né? Aí, depois, rola uma outra treta lá e o pai dela encontra ela de novo, né? E daí ela mostra quem realmente é, né? Que, na verdade, a, a menina aranha, sei lá como que se escreve, como que se fala, né? Ela A é a filha Homem-Aranha. dele. Então, aí descobre que ela é filha do cara, tá ligado? E daí, tipo assim, o cara, você tem o direito de ficar quieta, calada, não sei o que, tudo que você dizer. Tipo, o pai dela vai prender ela mesmo, ela sendo a suspeita, nem ter sido provado o crime, né? Depois ele muda de opinião, mas a impressão que fica é a do começo, O né? filme inteiro tem um subtexto de tradição e ordem
e até honra, é errado, Antiquado. O primeiro vilão que aparece através do Aranhaverso, né? Vem o Abutre versão Pergaminho. versão Feito de tipo folhas. da época do Renascença, sei lá. da do Renascença, Da Vinci. isso. Do Da Vinci, então. Vem um Abutre daquela época que ele olha pra arte moderna, ai, que horrível, vocês chamam isso de arte, né? E faz essa piadinha. Quer dizer, o subtexto é esse. É um pai que não é homem, na casa do Morales. É outro pai que não vai se sacrificar. outro... Mano, um pai, mano. O pai é o cara que mata o assassino do filho. Ou que ajuda o filho a fugir, mesmo o filho estando errado, tem entendeu? Isso também. Tem isso também. Tipo, mostrou que ele era um pai meio merda, assim. É um bosta, tipo, que não entende a filha. Tipo, o pai do Morales também, ele não entende o Morales, né? Não é ele que dá conselho pro Morales, é o Morales que dá um conselho pra ele. E a mãe chega e dá um conselho pro Morales, que a mãe é a auge de sabedoria. Tipo assim, o pai não é o cara, não a figura paterna que empurra o filho, né, pra frente, que edifica ali a moral, o que é certo e errado. Não, o pai é o cara que não entende o jovem, e o jovem que quer ser livre, que sabe o que realmente quer e que realmente é certo. Ou seja, um subtexto que ataca masculinidade, tradição, tudo junto. Qualquer tipo de tradição, tá? Porque claro que tem tradição que a gente tem que mudar, mas, porra, a gente tá falando de um ataque à ideia de tradição. Sim, mano. Tipo, mano, a gente não tá defendendo aqui a tradição, né, pátria e família, né, que tem que ser assim. Não, se o cara não quiser casar, não quiser ter uma namorada, tudo bem, mas, tipo assim, os caras têm um ódio exagerado, tipo o inimigo invisível que eles criaram, que é o modelo de família pai, mãe, heterossexual, cristão, ou pelo menos tradicional nos costumes, né? Tipo, isso tem que acabar, né? Isso tá explícito nos filmes que não funciona, porque, tipo, uma mãe pode ser muito melhor que um pai, uma mãe pode ser uma aranha grávida, mãe solo, tá ligado? Eu tô evitando de falar da aranha grávida, cara. Não dá pra tancar a Mulher-Aranha grávida numa moto gigante. Não dá. Cara, aquilo ali foi bizarro mesmo. Mano. É o que eu tava falando em off pro pessoal. Aquilo ali foi planejado pra você não perceber as grandes merdas que tem no filme, que são mais graves do que isso, de tão distrativo que é e tão intancável que é a Mulher-Aranha grávida. Grávida não consegue fazer nada, velho. Não consegue nem andar direito. É a Super Emissol. É a Super Emissol. Não é Emissol não, né? Porque é a esposa do O'Hara, não é? Não. Ela só tá próxima dele por ela ser tipo uma voz de sabedoria. Tipo o braço direito. Né? É. Não, pelo amor de Deus. Emissol. Pera aí. Nossa. Mano, não, que não sei. Se for, consegue ser pior. Aí é mais intancável ainda. E, tipo assim, outra coisa, ele foi conferir, né? Aí outra coisa que eu acho que cabe falar é o Morales como uma anomalia. Acho que não é esposa, não sei, não achei essa informação. Mas... Não, cara. Pelo amor de Deus. Já é intancável o suficiente, cara. Não, se ela for esposa do O'Hara, puta merda. Acabou tudo, mano. Não, ela rouba a cena no pior sentido, sempre que ela aparece, porque você não consegue pensar. Ela rouba. É um roubar no final, de assalto violento. Ela que tá atrás do Morales e tal. Tipo assim, ela tem um papel. Ela aparece muito, né? Muito. Ela basicamente é uma subchefe. Não, o Morales gruda ela com a teia atrás de um caminhão, atrás de um ônibus, sei lá, e você fica assim, mano. Esse filme não tem noção de nada, velho. Não, ok, mas então, aí que tá. Aí agora, os caras que falam que tipo assim, tem que ser realista as paradas, aí eles vão falar, não, mas é só um universo de desenho de herói, então não tem nada a ver. Só que é quando convém, né? Mas quando luta racial tem que ter. Então, tipo isso. É realismo até quando? Então, só até um que convém. Os caras não decidem, né? Ficar nesse meio termo aí. Mano, não é questão de... Não é porque é um universo... Podia ser um universo cartoon, mano. Onde você já viu num cartoon uma grávida lutando? Simbologia não faz o menor sentido. É uma revolução, é o inverso da maternidade. A maternidade é cuidar, é uma coisa mais sedentária, ficar tranquilinha ali, manter a segurança do bebê. Sexualidade feminina. Né? Então, é basicamente isso. É uma pauta, é basicamente um personagem essencialmente feminista. É pra dizer assim, mulher pode estar onde ela quiser, não importa nem se ela tiver prenha. Vai se fuder.
Não, e o. Vamos falar disso? O Peter Parker do outro Ele universo é Nossa, um lá, trouxa, né? o Peter ele é Parker tá quase grávido um. também, né? Ele Ele é um tá Peter Parker, é grávido. praticamente isso. Ele tá Não, tipo, ele ele é fica o com um bebê, pai uma que bebê na faz o barriga. papel da mãe na casa, né? Nossa. Ele fica com aquela bolsinha ridícula de cuidar Mano, de na minha bebês opinião, isso que aí é mulher quase usa. pior do que a grávida, né? Porque, mano, É é o pior. Peter É, Parker. acho que é pior porque é o Peter Parker, né, É o mano? Peter Parker, é exato. Não, vamos conversar, né? Que aranha e gravidez não combina na mesma frase, não combina. Combina. Mulher grávida aranha. Tipo, porra, vai Não, se foder. aranha e filhote, você já tem a visão do Cara, inferno. e toda a cena dessa mulher é intancável, até o que acontece ao redor. Por exemplo, tem uma cena que ela tá furtiva, se escondendo do pai do Morales. Furtiva. Ela tem um cabelo, gente, ela tem um cabelo que parece um carvalho gigantesco. Quer dizer, não dá pra ser furtivo com o cabelo daquele tamanho. E ainda tá com uma máscara de lente laranja, vermelha de lente laranja, com uma moto vermelha e laranja, com a barriga de grávida. Ou seja, se você tiver aqui no Brasil, você ia enxergar isso lá no outro universo. Não dá, mano. Ah, meu Deus do céu. Se a gente entra nesses pormenores do filme. Não, cara. É o tempo inteiro. É um tempo inteiro. Mano, aquele Spider-Man indiano, ele começa um discursinho. Ah, é muito legal ser Homem-Aranha aqui na Índia, porque tem É trânsito, muito porque não sei o fácil, quê. ele fala, mano. Ele Muito fala, é muito fácil, é uma fácil. merda, né? É uma merda já o Homem-Aranha dizer que é fácil ser Homem-Aranha. Já pode jogar no lixo esse Homem-Aranha. Ainda bem que ele foi destruído lá no filme. Não, e tem o E aí, não, deixa eu só concluir. E aí ele faz o discursinho de ser Homem-Aranha e diz: a minha vida é muito legal. Aí no final ele vai. Isso aqui os ingleses roubaram da gente. Aí corta. Tem que ter a porra da lacradinha. uma parada também que eu percebi, né? Que é o. Tipo assim, ele sempre, o Morales está falando de uma forma, tipo, pejorativa, de, tipo, ser herói, tá ligado? Ah, que merda. Queria ter uma vida normal. Tipo, os heróis da Marvel, eles também têm. Costumam ter esse tipo de pensamento, embora eles escolham ser herói, né? E, tipo, você vê que o Morales, ele fica realmente incomodado com isso, que ele quer ir pra faculdade lá, estudar os átomos e não sei o quê, e não ter uma vida social, é uma coisa complicada e não sei o quê, blá blá blá. E sempre tem isso. Sem falar que, assim como no outro filme do Homem-Aranha que teve aí, que tipo assim, eles nunca estão de máscara do Homem-Aranha, né? A maior parte do filme eles estão sem máscara. Isso meio que mostra que, tipo assim, não é o filme do Homem-Aranha, é o filme do Morales, tá ligado? Exato. Não Ou, é sobre o Homem-Aranha. É é, sobre um personagem que tem uma pauta política, que tem sim, um contexto, uma carga. do Enfim. Brooklyn e tal. É, E isso também aconteceu no outro filme, né? No caso lá era tipo assim, vendendo os atores, né? Mas então, aqui também, vendendo o personagem. E É. também aconteceu no Flash aí, recentemente, quase que na mesma época, no mesmo dia. Vamos falar Outra então do. coisa Porra, que é só um eu não sei o que detalhe. O Diga. Flash e o Miles Morales se conectam pelo fato dos dois terem um poderzinho de eletricidade, né? Quando o Flash Verdade. E movimenta também a velocidade da luz. de estar inserido no contexto multiverso e poder alterar Multiverso. o curso das coisas Outra do cosmos. conexão é que o The Flush foi tentando alcançar o que a Marvel fez com o Sem Volta pra Casa, que a gente acabou de citar. Tanto que tem mais de um Homem-Aranha, aí era mais de um Flash. Aí a viagem no tempo, não sei o que, e tentar salvar o multiverso. Também tinha um contexto multiverso no Sem Volta pra Casa. É basicamente um filme na sombra do Sem Volta pra Casa e não consegue ser muito pior. E outro detalhe também que a gente acabou falando, a gente falou do porquê, né, de tudo que tá acontecendo, mas a gente esqueceu de um detalhe que no filme o Morales, ele, tipo, na real, o O'Hara tá explicando para ele por que que ele não pode existir e interferir no curso das coisas, né? E daí, o Morales, ele, tipo, o O'Hara, desculpa, tô confundindo os nomes. O O'Hara, ele fala que, tipo assim, existe uns eventos que são canônicos no universo. E se você mexer, vai alterar tudo e pode culminar na destruição do multiverso. E daí o Morales fala, não, mas tá louco? Eu não poder impedir a morte de alguém,
isso é insano e tal. Tipo assim, parece que ele tá tentando evitar a morte de alguém, né? Que ele quer salvar Que é alguém, justo. que é justo. Porém, o que fica em segundo plano, mas que é o mais importante, é esse lance de eventos canônicos, né? Isso é um ataque direto aos heróis canônicos no universo da Marvel, da DC e dos super-heróis em geral. Tipo, ele tá dizendo ali que tudo bem alterar o universo canônico e colocar algo novo ali, algo que seja completamente Tanto, distoante tanto do que herói original. quem fica do lado do Morales, no final das contas? Mulher-Aranha grávida, a Gwen Stacy. Mulher grávida fica do lado dele? Não Ela, entendi. ela começa a entender o lado dele. O O'Hara que não, que o O'Hara é o conservador. Ah, Mas você vê que eles vão, um mais, outro menos, mas eles o vão. Punk também, eu acho, né? O Spider-Punk, que é um lacradorzinho de merda, fica só falando de política, capitalismo, diz que não se chama de herói porque quem É um se chama de rótulo. herói É um é autocrata. 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 Vá se fuder quem que fez esse personagem. E a Gwen, que é uma personagem que no universo onde o Peter morre e que tem a bandeirinha trans no quarto. Então assim, é só os revolucionários, né? E, mano, eu acho que cabe falar aí a origem dele e como que o próprio filme mostra que ele é uma anomalia, tipo, uma coisa muito danosa pro universo e que isso tá destruiu, né, o universo Marvel aí. Vamos falar disso. Então, tipo, pra resumir a incrível história desse filme, o Miles Morales, né, tava no universo dele, e aí apareceu o Mancha. O Mancha, ele não aparece no primeiro filme, mas meio que ele tava lá, porque... Nossa, como que eu vou explicar isso? Tipo assim, o primeiro filme tem uma explosão de um colisor de partículas, e, e aí vem vários aranhas pro mundo do Morales. É bem interessante que sejam colisores de hadrons fazendo as mudanças, né? Porque a gente sabe que colisor de hadrons tem um contexto aí que a gente um dia pode falar. Isso também, Exato. na série do Strange Things lá, né, mano? Também. Que E abre pro mundo invertido. antimatéria e tudo mais. Exato. Então já dá pra ter uma ideia a partir daí, né? Mas segue aí, Guilherme, o que você estava falando? Então, o primeiro filme basicamente tem uma explosão de um colisor de partículas, porque o rei do crime, né, o Kingpin, queria trazer a família dele de volta, de outra... De volta não, né? Queria trazer uma versão da família dele de outro universo. E aí o que acontece é que vem um monte de versões de Homens-Aranhas pro mundo, o 1610, que é o mundo do Miles Morales, né? E nessa explosão vem uma aranha do universo 42, que pica o Miles Morales, totalmente por acidente. Aquela aranha não era pra ele, era pro Peter Parker do universo 42. E aí ele adquire os poderes lá. E Aí tem um no fim do... contexto implícito aí dos Totem-Aranhas, né? Só um comentário sobre isso. Porque a aranha tem um número estipulado para ela, 42, porque ela seria para o universo 42, ou seja, tem uma designação de aranhas e de quem vai ser Homem-Aranha que foi quebrada. No próprio enredo base do filme. Já Exato. denuncia, né? E aí no 2, né, tipo assim, o primeiro filme acaba com o Miles Morales, tipo, devolvendo todos os aranhas pros universos deles, né? E aí no 2, o 2, a história dele é essa. Nessa explosão do colisor de partículas, tinha um cientista que foi pego na explosão, que ele virou Mancha. Ele é um cara cheio de buraco de minhoca, assim. Ele é um bicho branco, não tem rosto, não tem nada, cheio de umas pintas pretas, parece uma... O pessoal até zoa, né? Uma vaca. Como é que o cara fala? O seu lance é dálmata ou vaca, tá ligado? E aí é isso, e com esses buracos aí, ele, tipo, se ele enfia um braço num buraco, o braço sai em outro lugar. Esses buracos que ele tem propriedade de teletransporte, digamos assim. Só que em algum momento do filme, ele se chuta pra dentro dele mesmo, digamos assim, e começa a conseguir viajar pelo multiverso, tá ligado? Que é uma coisa que não deveria acontecer
tem uma tecnologia muito fodida. E aí a grande história lá do filme é a turma, né, do Miguel O'Hara, que ia caçar esse mancha que tá causando, tipo, distúrbios no multiverso ali. Só que o protagonista, né, o Miles Morales, ele literalmente hackeia a história, ou seja, até mesmo no roteiro desse filme, ele é uma anomalia, ele não precisava estar ali, tá ligado? O vilão tem uma rixa contra ele, pessoal, tá ligado? Só que os heróis do filme mesmo é a organização do Miguel O'Hara lá que protege o multiverso. O protagonista tá ali, tipo, digamos assim, por acidente, tá ligado? E é totalmente nada a ver a rixa do Mancha com o protagonista. Ele se vê como Eu não vou ser mais uma piada. ele se vê como o rival do protagonista. Os caras nem se. O primeiro filme ele não aparece literalmente. Mas aí no segundo quer falar que ele tava lá. Que ele é tipo destinado, o antagonista do Miles Morales, né? Nada a ver. E ele é tipo totalmente fanfarrão. E a motivação dele, a grande motivação dele é não ser uma piada. Porque ele é uma piada. E aí os Que caras até têm. é o mesmo nível de vilania daquela cena do vergonhoso quanto mania, né? Ah, só não seja um idiota, sabe? Aquele tipo de cena que quem viu sabe. Ah, os memes, né? Porque, pelo amor de Deus, você não foi ver essa porra no cinema, né? Mas enfim, continua aí. E aí é isso, né? Esse vilão, ele descobriu esse poder de viajar pelo multiverso. E ele consegue usar vários colisores de partículas para potencializar esse poder dele. E ele tá querendo chegar, ele fala, né, numa cena aí que é eu tava me sentindo vazio, né? Porque ele tem esses buracos de minhoca. Então eu resolvi que eu ia me preencher com mais buracos. Aí o cara fala, isso não faz sentido. Ele fala, não, faz sim. Então ele vai atrás desses colisores de partícula aí, porque isso torna ele mais poderoso. Ele fica com mais buracos, digamos assim. E aí o filme é isso, os protagonistas tentam impedir ele de chegar no colisor lá, não consegue. E aí, entre esse objetivo de caçar o Mancha, o Miles Morales acaba descobrindo que todo mundo sabia que o pai dele ia morrer. E ninguém falou pra ele, porque o pai dele tinha que morrer. Pra manter o evento cânone. Cara, e o Mancha tem uma lição valiosa aí, né? Porque, tipo assim, o filme mostra que por um motivo fútil, um motivo que, tipo, é infantil, você corre o risco de destruir todo o universo, né? E, tipo assim, mano, esses movimentos, eles são alienados, né? Existem pessoas por trás, tá ligado? Mas, tipo, em meio a todos esses discursos, tem coisas muito fúteis, assim, que são defendidas por eles, tá ligado? Tipo, me chame de Elo, tá ligado? Olha, Tipo, olha a olha o motivação nível, que tá a própria ligado? mãe do Morales dá pra ele. Em qualquer lugar que você estiver, não deixe ninguém dizer que você não pertence àquele lugar. Aí depois ele aparece no Universo 42 dizendo isso. Aí a mãe não entende porque não era aquela mãe que tinha falado. Mas, eu mostrei pra eles, eu fiz o que você disse. Sabe, essa coisa de autoafirmação. Mano, é também fútil, é também infantil, né? Essa necessidade de aprovação. O Peter Parker, ele pode até ficar meio triste das pessoas não aprovarem ele tem até jornal contra ele. O jornal que ele trabalha ainda, o sacana, né? Mas, tipo, não é uma motivação ele ser aprovado. A aprovação pública vem de pessoas que reconhecem, mas ele Então, faz nem que ele seja um inimigo, assim como o Batman, por exemplo. A aprovação é sempre do Homem-Aranha, né? O Peter Parker é sempre o cara rejeitado, Então, né? o Peter Parker sempre vai ser rejeitado. E se ele se nomeasse Homem-Aranha, ele talvez até fosse mais aplaudido, como fez o Homem de Ferro, mas ele nunca faz isso. Porque é melhor ser herói do que se afirmar num lugar, sabe? Essa pauta de, porque os negros são excluídos. Uma coisa importante. Primeiro que o filme não acaba, né, mano? Isso é um absurdo, mano. Você assistir 2 horas e 15 de filme Porra. pra, tipo assim, É tão do lavagem nada, do cerebral que solapão. as pessoas tinham que ter saído xingando. Então, cinema não funciona assim, cara. Isso aí é série que continua no. O cinema ele tem que fechar algum arco ali. Alguma coisa fecha, aí abre uma Não continuação. conclui.
não conclui absolutamente nada. O filme inteiro foi, em vez de ser pro Mancha, ele é dedicado à vilania do O'Hara, que já é uma coisa absurda de se dizer, que o O'Hara é inimigo. Ele era pra ser ele era pra estar tendo filmes protagonizados por ele, não ser o antagonista. É uma coisa totalmente cancro. E ficou focado nessas duas coisas ao mesmo tempo e nenhuma das duas coisas conclui. Ele ainda tá tendo a perseguição ao Morales, ainda tá tendo o vilão ficando forte e não aconteceu porra nenhuma. Foi só 2 horas de lacrada pra acabar sem acabar. Mano, a impressão que se tem é que os caras começaram a fazer o filme, chegou no fim, mano, falaram, puta, velho, nós tinha criado um vilão lá, o Mancha. Os caras, cacete, verdade, né, mano? Nós tinha feito isso aí. Ah, mano, vamos colocar ele aí. Ah, mas já tá com 2 horas essa bosta. Mete um continua ali, mano. Mete um continua que o pessoal vai engolir essa agora. Isso aí é o anti-filme. Mano, e tanto que esse filme foi corrido, cara, vale dizer. Isso é uma coisa muito importante de falar. É bem relevante de dizer, porque... Isso explica muita coisa, inclusive a data, né? Que era pra sair em 2015, 2025, boa. 2026. Verdade, mano. Porra, foda, exatamente. Porque assim, esse filme foi... Ele era pra sair em 2025, 2026, uma coisa que a gente conversou em off. É muito suspeito, porque ele já tinha esse planejamento. Não existe filme que você planeja para 2, 3 anos e é adiantado. Pra 25 e 26, a gente tá em 23. Foi muito corrido. Por quê? De onde veio essa pressa? Aí você vai ver a data que ele é lançado. Ele é lançado junto de um filme que tem um contexto baseado no Sem Volta Pra Casa, que fode com a DC, a gente vai falar disso ainda, que fode com tudo da DC, que fode com tudo do Snyder, que tem uma mensagem anti-gnose, conformista com a morte, que é o ponto em que ele se conecta inversamente com esse filme, e tem várias associações com esse filme, com o Aranhaverso. E atacam coisas semelhantes, atacam conceitos de heróis clássicos, tradicionais. Então, assim, foi corrido. A empresa tem uma matéria dizendo que tem páginas trazendo informações de insiders que a equipe teve para 100 pedidos de demissão das pessoas envolvidas com o Aranhaverso. Porque o trabalho tanta pressão, foi feito um inferno dentro da produção para poder correr com o filme. Carga horária excedida. A alteração de roteiro, coisa que já estava feita, foi mudada. Quer dizer, um filme que foi corrido, um filme que foi corrido, um filme que foi alterado várias vezes e foi lançado numa data próxima dessa, e foi tão infernal a produção que gente se demitiu. É bem relevante dizer essas informações, então eu tô aqui, né, é importante a gente não esquecer disso. Mano, imagina você ser um empregador, não importa, mano, podia ter 50 mil pessoas trabalhando, que não é nem de longe, né, mano? Imagina pra 100 pessoas sair, mano, você fez algo muito errado ali, cara. Tudo bem que é informação de insider, né, mas... Vindo da Marvel, esse número de demissão aí, que os caras são conhecidos por não pagar bem essas coisas, né? Mas era a Sony, né? Tempo pra trabalhar. Não, mas então... O suspeito é que é a Sony envolvida. É a Sony. Então, aí que tá. É suspeito porque é a Sony envolvida. E outras coisas são suspeitas, né, que as pessoas não pensam, né? Por exemplo, fracasso de bilheteria, né? Não é tanto o caso do Homem-Aranha, mas é o caso do Flash, né? Já fazendo um gancho com isso, né? A gente vê muitos filmes da Marvel e da DC saindo que são completos fracassos e notícias como essas, né? De pessoas sobrecarregadas aí no trabalho, pessoas denunciando, pessoas saindo do emprego, pedindo demissão. Você vê essas empresas perdendo muito dinheiro e mesmo assim elas continuam avançando com essa agenda. Então é muito suspeito tudo isso. Porque, mano, as pessoas, a galera que tem canal aí anti-lacração, a galera que faz crítica, elas não percebem, mano, é muito louco que pouquíssimas pessoas percebem que para os caras não importa perder dinheiro. Então a gente já vê que existe algo muito maior por trás disso, algo obscuro nos bastidores, porque esses caras vão fazer o que for preciso para alcançar o objetivo deles. Eles podem perder milhões, bilhões, não importa, mano. Pode entrar em polêmica, pode perder fãs, eles não estão nem aí para isso. Eles vão continuar avançando. E a gente tem que questionar isso. É uma coisa que tá na cara. É na cara, é uma guerra espiritual, cara. Acorda, é uma guerra espiritual. Quem ainda não entendeu isso, pelo amor de Deus, você tá dormindo. Ah, por que será que continuam fazendo, estão querendo falir?
Primeiro que eles não vão conseguir falir. Não tem como falir uma empresa desse tamanho. É possível. Eu espero que. Eu quero que eles se fodam muito, no mínimo. Mas esse pessoal também consegue ganhar de polêmica. Então, assim, a questão nem é falir. Aí que tá. Tem uma motivação que vai além do dinheiro. É isso aí. Acorda. Se uma coisa parece lógica, talvez você esteja sendo enganado. A gente falou isso em um vídeo. O Putz canais de opinião. Confere aí. Se uma coisa parece lógica demais pra ser verdade, você talvez esteja sendo enganado quanto à motivação. Cara, falta dizer. O Gui, meu, completo o que você tava falando, cara. Tem coisas do. A gente acho que interrompeu demais, cara. Tem coisa do roteiro em relação à Aranha, ao verdadeiro Peter Parker, ao Miguel O'Hara ser vilão. Exatamente. A aranha que picou o Miles Morales, ela é um bug. Ela não deveria estar no universo 1610, mas sim no universo 42, onde provavelmente ela não ia picar o Miles Morales, mas o Peter Parker daquele universo. E aí ela foi transportada pro universo 1610 e picou o Miles Morales. Por quê? Porque não tinha Peter Parker mais naquele universo. Que inclusive, pra quem viu eu duvido que isso não tenha batido mal no seu estômago, assim. O filme começar, o Peter Parker falando o quanto ele gosta de ser o Homem-Aranha, fala: é por isso que não importa quanto eu apanho, quanto me derrubem, eu sempre levanto. Pra morrer igual bosta no começo do filme e ser substituído, né, pelo Miles Morales. Pensa no que é isso, né? Um protagonista, o Miles Morales, que pra ele ser o herói, o herói original, o Peter Parker, tem que morrer, né? Não é o caso do Miguel O'Hara, por exemplo. Ele é o Homem-Aranha do futuro, não tinha Peter Parker mais. Ele não tá substituindo. E aí você pensa nessa tendência da Marvel aí. Por exemplo, os Vingadores todos são mulher agora. Todos. E o Capitão América é negro, né? Mas é a substituição. Por quê? Porque mulher é super. O negro é super. O LGBT é super agora, tá ligado? Eles querem ser super, não é coincidência. Eles se sentem super, tá ligado? O que tem que ser notado aqui? Primeiro, realmente o Miguel O'Hara não errou. O Miles Morales, ele é uma abominação. Primeiro por quê? Porque o Totem Aranha, nos quadrinhos, ele não pode ser morto. Imagina isso, cara. No primeiro filme, o Rei do Crime matou o Homem-Aranha com um soco de gorila, assim. Um soco. Bem, tudo bem que ele tava explodido, né? Mas pensa no que é isso. Mano, não é dado peso suficiente nisso. O Rei do Crime matou o Homem-Aranha, mano. Ponto. Foda-se. Tá ligado? Coincidentemente, o filme lançado em seguida foi o The Flush, né, que na época próxima a gente falou que tem relação, também tem mortes de Superman, né, enfim. É que o pessoal idiotamente considera uma homenagem de algum jeito. Apareceu 5 segundos e morreu de forma estúpida. É uma homenagem. Nossa, mano. Que homenagem de merda, hein, mano? Nossa, mano, é aí que tá, você vê, né, o fã que tá dormindo ainda pra essa guerra espiritual, porra, o cara goza com qualquer pedaço de bolo de lama que dão pra eles, velho. Se fuder. Mano, aparece a pessoa. Inclusive, alguém comentou muito precisamente, né, essas aparições como necromancia digital. É exatamente isso. Cara, o Nicolas Cage tá vivo. Por que você colocou um boneco 3D dele ali, mano? Vai tomar no seu cu, tá ligado? Enfim. Mano, e eu acho que isso é importante que você falou, e cabe o palavrão aí também, né, mano? Mas tipo assim, o Morales é isso, tá ligado? Tipo, ele é uma simulação. Ele não é o Homem-Aranha, mano. É esse o significado que tem dele ser uma anomalia, que não era pra ele estar ali, de ele não ser um totem-aranha. Tipo, mano, os caras tá criando uma falsidade ali e substituindo o original. Tipo, é muito obscuro isso. Importante dizer que quando a gente fala de teia da vida, dessas coisas que o filme tenta se posicionar contra, cânones, essas coisas, apesar da ideia do cânone da morte do capitão da polícia é meio idiota, né? Esse não é o Miguel O'Hara,
Mas esse conceito de contra o destino, porque a própria aranha dele foi tirada de um Peter e levada para não sei pra puta que pariu, chegou nele. Essa ideia de quebrar cânones, de quebrar o destino, as linhas, os fios do destino, a gente sabe como acontece em todo o mito grego, né? A gente sabe o que aconteceu com o Édipo, que tentou fugir do destino dele, né? Ele terminou cumprindo exatamente cada desgraça que foi prevista para ele. Então, só avisando aí, para quem acha que é uma boa ideia, né? Se posicionar contra a teia da vida. E destino esses que os deuses encontram a liberdade nele, né? Exato. No meio da disciplina, do propósito divino, que você encontra a sua verdadeira destino, liberdade. Né? Encontrar o seu destino e encontrar a verdadeira vontade. E essa coisa aí, né? O Ohara não é contradito, não fala, não, tem um jeito de você fazer o universo sobreviver. Não, o Miles Morales salvou o tio, sei lá, do Homem-Aranha indiano, aquele mundo começou a ser destruído. Aí ele fala, a gente vai ter que fazer uma contenção de danos ali. Não fica claro o que eles vão fazer, mas do jeito que eles são pintados como vilão, mano, não é de se ignorar que eles possam entrar naquele mundo e matar o cara, tá ligado? Aí contém a anomalia para a destruição do mundo. Ou não, ou o mundo foi pro saco e foda-se. Que seria de você pensar, caralho, mano, o Miles Morales destruiu o universo inteiro. Tá? Não sei se cabe, porque não fica claro o que aconteceu com aquele mundo depois. Mas eu espero que tenha acabado mesmo, porque aquela ideia de Aranha indiano, só desculpa aí, mas puta merda, que ideia ruim. E tipo assim, como isso não é contradito, a gente não tá falando do Miles Morales pesar a família dele acima de todo o universo. Não, a família dele vai morrer igual, tá ligado? A diferença é que todo mundo vai pro saco junto, né? Então, tipo assim, não faz nem sentido, né, pra começar essa... Roteiro, mano, o roteiro disso não faz sentido, né? E aí, cara, tem outra coisa muito importante, que é o furo do começo, mano. O filme começa no universo da Gwen Stacy. Ela salva o pai dela, mano. Vai cair um helicóptero, ela faz uma mega teia ali. O helicóptero não mata o pai dela e o pai dela é capitão. E aí? Ela salvou um capitão. Não vai dar ruim? Não vai ser destruído aquele universo? Então, tipo assim, é furado, mano. Esse roteiro é extremamente furado. E aí, cara, tem também o universo de onde veio a aranha que picou Miles Morales. Que é um universo que não tem Homem-Aranha. No final, ele vai parar ali por acidente, tentando voltar pra casa dele. Pro universo dele, né? E é um mundo onde não tem os vilões, mas não tem Homem-Aranha. Porque a aranha dele, que provavelmente, como eu disse, era destinada ao Peter Parker daquele universo, ela foi tirada de lá e levada pro universo dele, que já tinha um Peter Parker que morreu, né? E aí o que você pensa? Porra, tem como estar mais fora do cânone do que um universo onde não existe Homem-Aranha? O que essa merda tá fazendo existindo? Não era nem pra existir esse universo 42. E aí eu digo por quê. Você pode, talvez tenha uma discordância, mas para mim, o universo do Miles Morales, o verdadeiro, é o 42, em que ele é vilão. Faz todo sentido, porque todo o resto das coisas que acontece, mesmo o Miles Morales se sentindo o Homem-Aranha e super-herói, é só desgraça, né? Não à toa, ele se torna o gatuno, né? É um vilão no universo 42. Nesse universo que ele é o Homem-Aranha, ele era próximo do tio que virou o Gatuno, quer dizer, ele tinha mais proximidade com o tio do que com o próprio pai. O tio era um cara que pichava, pá, não sei o que, era bandidão. E lá naquele universo 42, que é o original da aranha dele, então dá pra dizer que ele é o Miles Morales original, ele é o Gatuno, então, porra, convenhamos, né? Não, mas tipo assim, é a teia da vida, mano. Todo universo teria que ter o seu Homem-Aranha, eu acho. Eu penso assim. E eu acho que não poderia estar mais fora do cânone do que um mundo que não tem o Homem-Aranha. Porque, ó, você acha que é essencial? A gente não tá falando da perda do tio Ben, por exemplo. A gente tá falando de uma outra coisa que é muito menos essencial à história do Homem-Aranha, que é a morte de um capitão da polícia, que ele não conseguiu salvar. Isso tem mais peso de cânone do que a inexistência do Homem-Aranha? Claro que não, tá ligado? Então, tipo, esse filme é todo furado. Esse filme é o Mancha, que é um filme que
o próprio conceito dele já é um furo, e aí ele fala, eu vou preencher com mais buracos. E aí vira essa aberração aí, tá ligado? E pra mim, eu achei um ainda pior, cara, porque mataram o Peter Parker daquele universo, e ele... Uma coisa que precisa ser dita também, que não pode faltar. No começo, existe o Peter Parker no universo dele, ele é famoso, ele é o Homem-Aranha, cara. Ele morre de uma forma ridícula, sem sentido nenhum. E aí, o Miles Morales, depois ele fala assim, e ele fala no segundo filme também, ele fala assim, eu sou o primeiro e o único Homem-Aranha desse universo aqui. Aí você vai me falar que não é algo demoníaco, cara? Como assim você é o primeiro? Mano, porque quando eu vi o segundo, ele falou isso. E eu pensei, ele tá dizendo isso porque eu vi na ordem errada. Eu vi primeiro o segundo, depois o primeiro. Pensei, ele falou isso porque ele é o Homem-Aranha do universo dele. Mas não, tinha o Peter Parker. Então é inadmissível que ele diga isso. E é E inadmissível que fã de Pode Homem-Aranha, falar, desculpa aí. do Homem-Aranha, que é o Peter Parker, goste de uma porra dessa, mano. Porque ele tá realmente substituindo, mano. Sobrescrevendo ali. Não, e E os Homens-Aranhas, mano, quando ele tá fugindo lá de todos eles, tipo, mostra que todos os Homens-Aranhas estão contra ele. Todos são o vilão. Ele é o herói, tá E ele ligado? não. E o Miles Morales é o mais foda, né? Nossa. não, porque Ele tanca todo mundo. Pra se ele escapa fuder. de todos os Homem-Aranha que existe. Ah, mano. Tanca. Tem uma cena muito bosta, mano, que é a perseguição do Miles Morales. Aí eles estão subindo um trem que vai pra cima, sei lá que porra é aquela. Aí o Miguel O'Hara pega o Miles Morales lá. Aí tá falando, não, você não é um Homem-Aranha mesmo, você não pertence a esse lugar aqui. Você é uma anomalia, cara, uma aberração, não sei o quê. Aí o Miles Morales só escutando, assim, né? O Miles Morales pega e fala assim, eu atraí centenas dos seus lacaios pra cá. Aí mostra um monte de Homem-Aranha subindo assim, tá ligado? Como se os Homem-Aranha fossem prestar isso também, né? Porque tá vilanesco o bagulho. Tipo, Chamar o qualquer cara de herói veria lacaio, isso, né? ó, 500 contra um, tipo, vai se fuder, tá ligado? Aí beleza, mas aí não sei quem olha e fala assim, eu sabia que ele tinha um plano. Acho que é o próprio Peter Parker papai fala. Ah, eu sabia que ele tinha um plano. Ou não. Algum personagem fala isso. Mas que plano que era aquele? Não tinha plano nenhum, mano. Ele só dá um choque no Miguel O'Hara e sai correndo. Tipo assim, qual que foi Não, o foi só plano pra aqui? fazer uma frase de efeito. Porque aí ele fala que vai escolher o próprio destino. Mas ele fala assim, eu atraí centenas dos seus lacaios pra cá. Foda-se, né? Não tinha um plano em atrair ninguém. Você só correu de todo mundo. Mas enfim. Só comentando uma cena extremamente bosta aí do negócio. É. Ah, mano. Na moral, se a pessoa que vê um filme desse diz que foi bom, foi enfeitiçado, cara. Não tem outro nome pra isso. Porque esse nível de burrice eu tô dando um braço a torcer pras pessoas que disseram que esse filme é muito bom e que não é tão, não subverte tanto assim o Homem-Aranha. Eu tô dando um braço a torcer que não é inteligência a falta que tá tendo. Então é feitiço, foi feitiçada, foi feito sua mente foi tomada por uma outra força. Que você não tá usando mais ela. Porque é o que a gente tá falando aqui, a gente tá resumindo essa porra, o tempo que a gente tá falando aqui. E não existe isso de substituição de herói. Essa coisa de passar o manto virou a pior putaria que já foi inventada na ficção. E tipo, a gente tá falando, como o Grant Morrison diz, ele fala assim, que o Grant Morrison ele é envolvido com magia, né? E ele percebeu que universos ficcionais têm um limiar de informação que é colocado nele, que é como se ele ganhasse consciência, digamos assim. Porque uma coisa começa a se comunicar com a outra e começa a funcionar como se fosse um organismo mesmo, né? É algo que ele percebeu lidando com ficção, né? E quando a gente fala de Marvel e DC, são de longe os maiores mundos ficcionais já criados, ou seja, são os mundos com maior quantidade de informação. Então, são mundos vivos, né, rodando ali e extremamente importantes, né, porque são os dois gigantes, os dois maiores. Então, tudo que você mexe ali é muito perigoso, tá ligado? A gente tá falando de um organismo mesmo e que
a gente vai abordar isso, mas muito da nossa realidade, mais do que vocês podem imaginar, ele provém desses dois universos, né? Que, para dar um spoiler aqui, né? Os dois hiperuniversos que o Philip K. Dick postula são justamente a Marvel e a DC, tá ligado? Então, o que eu ia falar é essa coisa aí da passagem do manto. Você pensa, oh, peraí, então não pode ter um super-herói negro? Pode, cara. Totalmente possível, por exemplo, o Spawn. O Spawn é negro. Mano, olha o Super Super... Choque também. vai falar dele, o Super Choque também, mano. Original, foda, tem poder de raio primeiro. O Morales não roubou só o Homem-Aranha, né? Ele roubou a ideia do Super Choque também. E o Morales, ele é, digamos assim, o caráter dele é parecido com o do Peter Parker. É um nerdão, tudo mais. Por que o Peter Parker teve que ser substituído? É porque o Morales é negro. Não tem outra. A substituição de personagens, ela só ocorre pela Lacrate. Por isso que a gente fala que a Lacrate tá imbuída no filme inteiro. Porque o Morales é o Homem-Aranha porque ele é negro, não tem outro motivo. Então, tipo, a substituição é sempre assim, pra tornar ou mulher ou negro o personagem. Essas políticas, você tem que pensar nelas até as últimas consequências, né? Porque a maioria dos, digamos, dos envolvidos na guerra cultural vê como ideologia, né? Meramente política. E a gente está mostrando que não, todas têm repercussões cósmicas. É por isso que a gente ao estava ponto. mostrando. Exato. É por isso que os super-heróis, como a gente já falou no canal e vai voltar nisso, eles são metapolíticos. Eles transcendem a política. E o uniforme, por exemplo, eu falei, né? Pode ter herói negro, pode, mas na verdade não é que o herói é negro. O herói ele não tem cor de pele. O herói não tem nacionalidade. O herói ele transcende tudo que a gente entende como humano. Então o próprio Homem-Aranha, mano, você vê ele tem uma outra pele, né, mano? É uma outra coisa. E usa máscara, né? E a máscara do super-herói, o disfarce, representa justamente isso. Não é uma pessoa ali. É um herói. É outro tipo de criatura, tá ligado? Então, é uma perversão isso. Porque a ideia da lacração é, não, nós somos super por ser negro. Como o Lamed leu. Mas não, o super é super justamente na medida em que ele não é mais humano. E o Nikolai Fedorov fala justamente disso, porque uma coisa interessante, que a gente vai entrar nisso em outros vídeos também, mas a ideia do super-herói, ela tá muito relacionada com essa coisa da perda. Isso se relaciona com o filme, porque o Fedorov postula, né, que o filho do homem, digamos assim, que é como se fosse o Ubermensch, Fedorov, o super-homem, ele é a pessoa que está engajada no esforço para ressuscitar os pais. Então, ele tem essa dor da perda inerente. Só que esse esforço é ao mesmo tempo um esforço de transcender a humanidade. Por isso que fala filho do homem. É algo que saiu da humanidade, mas que é diferente. E ele fala, mano, a pessoa que tem orgulho de se chamar humano não entendeu nada, mano. Porque o humano é essa lama aí. A gente tem um vídeo na nossa playlist de apresentação. Se possível, se o YouTube nos ajudar aí, a gente vai estar colocando no iCard. A playlist que tem um dos vídeos é sobre isso, sobre a tarefa comum, e aí a gente explica melhor isso que o Guilherme tá falando aí agora. Mas é isso aí, você vê perversão, né, desse filme, porque coloca de todos os super-heróis modernos, né, que colocam as características humanas dele, a raça, a sexualidade, né, ideologia, como se fosse mais importante, enquanto que o herói sempre foi uma questão de esconder o lado humano. O Superman, ele tem esse lado de por que o Clark Kent é todo bobão, todo desajeitado? Porque é assim que ele vê o ser humano. O ser humano é tão pouco perto do super-herói que ele tenta imitar, é quase que uma paródia. Mas ele vê dessa forma, tá ligado? Ele tá zoando a gente. Uhum. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi nosso gatekeeping. A gente teria muito mais o que falar. Como você pode ver, esse vídeo não tá pequeno. Então, assim, eu agradeço muito a você que chegou até aqui, né? Avisa aí, assiste tudo.
coloca aí embaixo, que a gente vai ver quem são os de verdade, né? Os de verdade a gente vai saber quem são. E assim, deixa aí um like, compartilha com as pessoas que precisam, que vão gostar ou não de ouvir o que a gente tem para dizer. Deixa aí suas perguntas, enfim. Interaja aí com a gente, ajuda a gente a crescer, deixa a sua inscrição, deixa o sino ativado. Vamos ficando por aqui com mais esse Gatekeeping. Vai ter mais conteúdo sobre Homem-Aranha, vai ter conteúdo sobre Flash, fica ligado. Confere os vídeos que ficaram no iCard aí embaixo na descrição. E até a próxima.